Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, se pudéssemos resumir a primeira leitura em uma frase, diríamos: o Espírito de Deus sopra onde e como quer. Esse é o sentido da primeira leitura. Reparem a história, por exemplo. Antigamente, o padre celebrava a missa de costas, era em latim. As pessoas ficavam na assembleia rezando o terço. Na verdade, vocês lembram disso? Alguns aqui lembram, né? Outros não. O padre dizia, Dominus vobiscum, e as pessoas respondiam o quê? Et cum spiritu tuo, não é verdade? Algumas pessoas de idade mais avançada já lembram um pouco mais. Eu não sou desse tempo, mas participei já de muitas missas em latim. Mas antigamente era assim. Inclusive não podia nem, às vezes, escovar os dentes para não engolir água, porque tinha que tomar um cuidado, e etc. Tinha muitas normas. Mas aí veio o Vaticano II e expôs o desejo de mudança, causando, inclusive, divergências nas estruturas da igreja. Muitos estavam indiferentes àquilo que a igreja queria mudar. Hoje observamos que o Vaticano II foi a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Até porque a igreja sempre afirmou a necessidade de conversão a Cristo e abertura ao Espírito Santo, possibilitando aos homens transformar a sua vida, modificá-la e se tornar, então, uma nova criatura. Hoje celebramos em português, cada uma na sua língua, e hoje a missa é de frente, a participação do povo acontece, e tantas mudanças. O padre hoje não precisa usar batina direto, pode usar roupa comum, e muitas mudanças foram acontecendo. Assim também, dentro da igreja, o Espírito Santo suscita entre nós variados dons, carismas. Surge a renovação carismática, a Legião de Maria, o Sagrado Coração de Jesus. Hoje nós temos as mães que oram, o terço dos homens. É o Espírito Santo fazendo surgir dentro da comunidade os diversos dons, os diversos carismas, as diversas pastorais. Por isso é que não podemos nos fechar ao Espírito Santo. O grande perigo dos grupos é que cada um se isole e não viva aquele espírito de comunidade, aquele espírito de igreja. Por isso, queridos irmãos e irmãs, tudo isso surge para que a gente viva a unidade. O Espírito Santo não é propriedade da renovação carismática, ou Nossa Senhora também não é propriedade da Legião de Maria, ou Nossa Senhora da Salete não é propriedade das mães que oram, nem o Sagrado Coração do Apostolado, mas todos vivem esta unidade e todos nós buscamos, na medida do possível, transformar a nossa vida. Na primeira leitura, narra-se então a efusão do espírito de profecias aos anciãos. Moisés então transmite a esses 70 homens o espírito, e estes começam a profetizar, que é sinal da presença, da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas acontece um fato inesperado: o Espírito também invade Eudade e Medade, que também começam a profetizar. Com certeza, Eudade e Medade pertenciam àquela listagem dos anciãos hábeis, mais santos, mas não a lista dos 70 escolhidos. Mas o Espírito sopra onde quer. Ele é soberano, ele é livre. O Espírito está acima de Moisés, da palavra. E por isso suscita também esses dois homens. Josué, sabendo que tinham dois homens lá profetizando, vai comunicar a Moisés o que está acontecendo e pede que Moisés proíba aqueles homens de profetizar. Isto por causa de ciúmes. E nós sabemos na nossa vida que o ciúme pode destruir a família. O ciúme pode destruir a igreja.
O ciúme pode destruir a nossa relação com o outro e pode macular o nosso coração. Por isso, então, a resposta de Moisés hoje, ela é bastante esclarecedora. No versículo 29, Moisés diz assim: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. No dia do nosso batismo, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. E devemos tomar cuidado para que da nossa boca saiam palavras que possam edificar os outros, e não palavras que possam condenar os outros ou falar mal dos outros. Na quinta-feira, se eu não me engano, na primeira leitura, estavam realizando a reconstrução do templo e os idosos naquela época, os anciãos, diziam: esse templo que vocês estão construindo, ele não é tão bonito e não vai ser tão bonito quanto de Salomão, o templo de Salomão. E as pessoas que estavam construindo o templo começaram a ficar tristes, desanimadas. Olha o poder da palavra. A palavra que deve sair da nossa boca, porque também nós somos profetas, devem ser palavras que possam unir, nos levar a amar, nos fazer comunidade. E Deus então suscitou o profeta Ageu, se eu não me engano, e disse para continuar a obra. E aquele templo seria mais grandioso do que o templo de Salomão. Enfim, essa foi a resposta de Moisés. Já o evangelho de hoje é a continuação do evangelho da semana passada. A semana passada o evangelho tinha duas partes. A primeira parte era o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E logo em seguida, tínhamos aquilo que chamamos de ditos do Senhor, ou os ensinamentos de Jesus. Hoje, estamos dando continuidade aos ensinamentos de Jesus, que parte de um fato concreto, que é alguém que está expulsando o demônio em nome dele. Por isso, quais são os ensinamentos de Jesus presentes no Evangelho? Primeiro, ser tolerante para com aqueles que estão à margem da comunidade. Reparem, o nome de Jesus não é monopólio da comunidade. A primeira leitura diz assim: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, porque ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. É a mesma situação da primeira leitura. Enquanto Josué, na primeira leitura, fala com Moisés sobre aquela situação, aqui é João. João vai falar com Jesus, Jesus, não faça isso. Segundo, viver na caridade. O ensinamento de Jesus diz, viver na caridade e defender os pequenos do mal. E aí temos aquele texto de hoje, versículo 41. Em verdade vos digo, quem vos der de beber a um copo de água, pois sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Amados irmãos e irmãs, partes importantes para entrar na vida ou no reino dos céus. E aí entra aquilo que chamamos de caridade. O copo de água, fala-se a primeira leitura de hoje. Hoje temos uma certa dificuldade de vivermos um pouco esta caridade. A caridade é o amor, estender a mão. Hoje de manhã eu falava que as pessoas muitas vezes reclamam, o padre pede muita coisa, o alimento para os pobres, mas não existe aqui ninguém tão pobre que não possa partilhar. E aqueles que muitas vezes não partilham, é porque também não confiam na providência divina. E é nesse sentido que vamos compreendendo
Quanto mais confiarmos na providência divina, Deus não deixará faltar em nossa mesa. E é nesse sentido que a gente partilha, porque acredita que Deus providenciará também todas as coisas. E aí entra a questão dessa caridade que muitas vezes falta em nós. E a outra, evitar o escândalo que afeta a fé. E o terceiro ponto dos ensinamentos de Jesus hoje é vigiar contra as tentações. Está lá no texto do Evangelho: se tua mão te levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno. Se teu pé levar a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois se jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo dois e se jogado no inferno. Claro que não é fazer aqui a mutilação corpórea. A Sagrada Escritura precisa ser interpretada. O importante aqui é a gente ter domínio sobre o corpo. Imagine, a criança está lá na sala de aula fazendo a prova de matemática, só que não estudou. Aí dá aquela olhadinha para a prova do outro, né? Essa olhadinha não pode. Tinha que ter estudado. E outras coisas mais que eu não vou dizer aqui na frente das crianças, né? Na outra missa eu dei outro exemplo, mas aqui eu estou dando esse. Então, são coisas que a gente pode dominar o nosso olhar, por exemplo. Então, o que pede o texto de hoje é renegar o pecado. Então, em vista do reino dos céus, devemos sacrificar tudo. Em vista do amor de Deus, eu devo renunciar ao pecado. Em vista da nossa salvação, eu devo sacrificar todas as coisas. Por isso, queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando hoje o mês da Bíblia, e diante da palavra, diante da boa nova, verdadeiro fiel é aquele que cumpre o que diz a palavra, que coloca em prática o ensinamento do Senhor. Tiago, na segunda leitura de hoje, nos revela a situação de distanciamento da palavra. Ele fala aqui três coisas sobre três realidades que nos afastam de Deus, que nos afastam da sua boa nova, que nos afastam da sua palavra. A primeira coisa está lá no versículos número 2 e 3, da segunda leitura. Diz assim: vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Ou seja, uma das coisas que nos distanciam da palavra é o apego ao bem material, é o apego à riqueza, que justamente fere o amor de Deus. Quando a riqueza está acima de Deus, colocamos Deus lá para trás. Ou seja, muitas vezes o nosso coração está acolhendo aquilo que é acidental, em vez de acolher os verdadeiros valores que nos levam à salvação. Ninguém está dizendo que tem que ser pobre, não. Ninguém está dizendo que você não possa ter o seu carro, a sua casa, não, nada disso. Mas essas coisas que temos na vida não podem estar acima do amor de Deus. E às vezes na confissão as pessoas dizem: padre, olha, eu sou muito apegado às coisas, eu sou muito apegado ao dinheiro. Claro que a gente fala do dinheiro porque é a coisa mais visível, mas, por exemplo, às vezes eu tenho 100 sapatos, poderia doar 30, por exemplo. Eu às vezes tenho 500 camisas, poderia doar aí umas 200 camisas. Eu às vezes tenho tantos casacos. No Rio de Janeiro a gente quase não usa casaco. Tenho lá 10 casacos, poderia doar 2, por exemplo. Mas por que isso não acontece? Essa semana, cada um vai chegar na sua casa, vai olhar o seu armário, abre assim as portas dos armários
e vai olhar o que você tem que não usa. Por exemplo, que está ali já há quase 2 anos e você nunca mexeu. Você vai ver. Há pouco tempo atrás eu fiz essa experiência. Ainda preciso fazer de novo. Porque às vezes, uma primeira vez, a gente não tira tudo que tem que tirar. A gente vai a primeira vez, aí na outra semana, olha de novo. Sempre tem uma coisa para tirar. Que você pode doar para alguém que precisa, que necessita. Então vamos fazer esse gesto concreto. Segundo, a segunda situação que nos distancia da palavra de Deus são os maus tratos com as pessoas. Olha o que diz o versículo de número 4. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor. Ou seja, eles trabalharam e os homens não pagaram. Isso pode ser dito como maus tratos. Maus tratos às pessoas, que fere justamente a caridade. E o terceiro são as mortes dos justos e dos inocentes. Versículo de número 6. Condenastes o justo e o assassinaste. Ele não resiste a vós. Claro que aqui é uma realidade. Mostra a insensatez do homem. O homem não só mata atirando ou fazendo outra coisa qualquer, mas quantas vezes a nossa palavra fere a pessoa e mata a pessoa. Quantas vezes a gente mata o outro com o olhar, não é? A criança sabe já o olhar da mãe, ela está ali olhando para ela pela malcriação que ela fez. Quantas vezes a gente faz isso com as pessoas? Quantas vezes a gente mata o outro através do silêncio? Quantas vezes isso acontece? Então, isso nos distancia da palavra. E é importante que a gente repense um pouco a nossa vida. Tiago, apesar de ser duro, ele quer suscitar em nós uma mudança radical. Então, por isso, eu coloquei aqui algumas perguntas para nós. Primeiro, o que eu estou fazendo para mudar na minha vida? Até porque eu não posso, todo domingo, entrar na igreja de uma maneira e sair da mesma forma. A palavra de Deus tem que mudar a minha vida, tem que mudar o meu coração. Segundo, diante de Deus, o que eu faço para ser um homem novo? Eu preciso ser uma criatura nova, um homem novo, deixar para trás tudo aquilo que eu fiz na vida e que não era do agrado de Deus. Estava partilhando com o Padre Jones essa semana. Ele me disse que na segunda-feira, após o cerco de Jericó, pessoas apareceram na confissão e disseram para ele: Padre, olha, eu quero mudar a minha vida. Eu não quero ser mais aquela pessoa velha. O cerco de Jericó mudou a minha vida. Terceiro, diante da palavra de Deus, como eu estou cumprindo o mandamento do Senhor? Como eu estou colocando a palavra de Deus em prática? Às vezes na igreja eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Não posso. Outra pergunta: o que falta então em nós? Falta coragem? Então devo pedir ao Espírito Santo. Lembremos na primeira leitura, o Espírito Santo invade, muda, transforma. Ele é soberano. Se falta em você amor, peça ao Espírito Santo. Se falta em você misericórdia, peça ao Espírito Santo. Se falta em você caridade, peça ao Espírito Santo.